Senhoras e senhores, preparem-se porque o circo chegou para ficar. Tem acrobacia, muita cambalhota e até momentos de palhaçada. A cada dia, um novo espetáculo. Esta é a rotina nas escolas integrais santistas, como a Florestan Fernandes, onde crianças e adolescentes frequentam aulas de circo, música, artes plásticas, esportes, entre outras atividades, que acontecem sempre no contraturno. A educação integral busca garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural. Trata-se de um projeto coletivo que envolve crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e a comunidade. A educação integral não acontece apenas nas escolas, mas sim em todos os espaços de convivência. Bom, educação em período integral é aquela que abrange, na verdade, a totalidade do ser, né? Comumente a gente percebe que a educação ela acaba focando naquelas habilidades consideradas apenas cognitivas, né? Ler, escrever, contar, resolver problemas. E quando você fala em uma educação integral, você comporta o ser em sua totalidade. Então, aspectos físicos, emocionais, sociais, então tudo isso é trabalhado numa escola de período integral. Existe uma diferença também em escola de período integral com escola integral, né? Porque o período diz respeito ao tempo. E a escola integral diz respeito àquelas capacidades do aspecto físico, emocional, social. Tudo isso a gente trabalha numa escola de período integral e em tempo integral também. Como é que é para a mãe, assim, saber que o filho está o dia todo na escola, fazendo atividade, que nem você falou, né? Não está em casa, você fica mais sossegada. Me conta o que passa na tua cabeça, como é que é? Eu fico tranquila quanto a isso, porque a gente sabe o que eles estão aprendendo, né? Então eles estão aprendendo, isso vai estimulando eles, abrindo a mente, e eles passam a sonhar, porque assim, se a criança está em casa, sem acesso a essas coisas, que seriam básicas, né? E às vezes a gente não pode custear. Eles ficam com aquela mentezinha fechada, e não é isso que eu vejo neles. Eles chegam em casa, a Amanda começou com crochê, por exemplo, eu nunca ensinaria, eu não sei fazer, mas ela chegou em casa e ela explica como é, e isso é legal, né? Eu falei, você me ensina, em uma hora eu te ensino. Né? O João que é meio tímido, a aula de circo, sabe, faz com que ele se solte mais, seja mais comunicativo, né? É um menino que quando fala a gente nem escuta a voz, eu falo, fala mais alto. Essas coisas fazem com que eles se desenvolvam melhor. No eixo pedagógico, a gente tem um componente que é a educação socioemocional, nós temos robótica e nós temos educação midiática. No eixo cultural, nós temos teatro, expressão corporal, que seria a dança, né? E também arte. E no eixo esportivo, nós temos o esportes de praia, nós temos o circo e nós temos as modalidades de luta. De manhã, as aulas normais, português, matemática, história, ciências. De tarde, artes, circo. A minha filha fez o robô e filmou o robô e foi me mostrar toda feliz. O circo, ela desenvolveu, teve uma desenvoltura. A questão dela, a coordenação motora melhorou muito também. Eu fico mais tranquila em saber que ela está na escola, que ela está segura, eu sei que ela está fazendo atividades. E em casa, fica no celular, jogando a tarde inteira. Na escola é muito melhor, né? A questão emocional, ela é uma questão muito importante quando você fala em todas as faixas etárias, mas eu acredito que nessa faixa etária da adolescência, do jovem,
eu acho que é o desafio maior para eles, é lidar com todas essas emoções, turbilhão de informações, de conhecimento, as coisas acontecendo instantaneamente. Então eu observo que para essa faixa etária é muito importante. Hoje nós temos uma quantidade de jovens grande, com ansiedade, com depressão, e a gente procura trabalhar, por exemplo, nesse componente de educação socioemocional, essas habilidades. Então a nossa educadora procura saber a raiz dessas emoções, como lidar com essas emoções, jogos entre eles, né, teatrais, dinâmicas, para que eles possam vivenciar isso e colocar para fora. É um ambiente de escuta também, onde cada um escuta às vezes o problema do outro, né? E procura entender também que ali do outro lado, no seu colega, no seu amigo, também tem alguns problemas e desafios, assim como do lado deles. E o que você faz? Quais são as suas atividades na escola? Como é que é? Eu faço o teatro, aí faço dança, aí eu faço artes, crochê e tudo mais. A gente vai pra praia de educação de bola. Eu fico feliz aqui, aprendendo mais. Eu consigo entender que assim, o benefício para o aluno, ele vem porque agora a gente consegue ter uma visão mais completa dele. Então eles ficam aqui com a gente muitas vezes o dia todo, né? Eles ficam conosco às vezes das 7 da manhã às 5 da tarde, ou então das 7h45 às 5h45, e a gente consegue atendê-lo em sua completude. A gente consegue tentar resolver alguns desafios que nós temos, por exemplo, em relação à leitura. Então, durante a aula no período regular, por exemplo, o professor incentiva, traz na biblioteca, lê os livros para eles. Porém, durante, por exemplo, uma aula de teatro, a gente entende que esse aluno vai precisar ler um texto para poder se apresentar, estudar um pouco mais sobre o assunto daquela peça, o assunto daquela apresentação. Ela está interagindo melhor, não só com a gente em casa, mas com os colegas aqui da escola também. Então, ela era fechada, ela tinha medo de criança. A Maria Eduarda, para ir ao cinema, não ia. Ela tinha medo no shopping, ela ficava se afastando das crianças. Agora é outra criança. Melhorou muito, 100%. Tem alimentação também, tendo alimentação o dia todo na escola, você vai trabalhar sossegada, né? Como é que é isso? Antes eu precisaria deixar pronto, né? Então eu acabava ficando até meia-noite, 1h da manhã fazendo. Hoje não faço nada. Eles se alimentam na escola, café da manhã em casa, eles já se alimentam aqui. E daí eu fico trabalhando sossegada, porque a gente fala que é o terceiro turno quando chega em casa. Todos os dias a implementação desse projeto traz muito aprendizado para nós, porque como nós não atendíamos esse público, nós tivemos que estudar em relação a isso, não somente a equipe gestora, mas também os professores. Então, no primeiro momento aqui na escola, nós fizemos uma formação com os educadores, falando sobre esses princípios da educação integral, a política de educação integral, a diferença entre educação integral e educação em tempo integral e também a questão da equidade, porque quando você traz a educação integral para as classes menos favorecidas, por exemplo, você está oferecendo para ele uma aula de teatro, uma aula de dança, essa oportunidade que muitas vezes ele poderia não ter condições, os pais não ter condições de oferecer. Então, a gente acredita que com isso nós vamos atender aí uma parcela da sociedade que vai ter contato aí com arte, com cultura, com leitura, com escrita, e ele vai estar melhor preparado aí para os desafios. Educação integral é uma abordagem que vai além do atendimento em tempo integral. As atividades que acontecem no contraturno escolar aqui em Santos são preparadas para que crianças e adolescentes experimentem diferentes maneiras de aprender. Por isso, a UMI Florestan Fernandes é um espaço tão criativo e dinâmico, onde acontecem descobertas espetaculares. Até a próxima!